Brasil ele está bem posicionado porque, por exemplo, o mapa de áreas prioritárias global da restauração está sendo produzido por cientistas brasileiros, né? O Brasil tem feito pesquisas e projetos de larga escala e mostrado esses resultados para o mundo, assim, né? Então, quando a gente pensa no Pacto da Restauração da Mata Atlântica, é uma plataforma, né? Um grupo de atores bem diversos que inclui empresas, inclui sociedade civil organizada que tem realizado a restauração há muito tempo. É, outros mecanismos, como a vitrine da restauração florestal, que a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica está disponibilizando no site deles, que é um mapeamento dos atores da cadeia, né? Então, muitos países não começaram, não estão nem perto disso. O que coloca o Brasil numa posição assim também de vanguarda são as organizações nos biomas, né? Então a gente tem o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a gente está iniciando a Aliança pela Restauração da Amazônia, tem um grupo do Cerrado que chama Araticum, e através desses grupos assim de composição mista, né, envolvem empresas, diferentes partes interessadas, sociedade civil, a gente consegue criar é, ali uma troca de conhecimento, uma capacidade maior do que as organizações trabalhando sozinhas, né? Então o cerrado, por exemplo, envolve ecossistemas florestais e não florestais, é um desafio muito grande, né? É uma área nova para a ciência. A gente não pode trocar a conservação pela restauração, né? Ou seja, não adianta você trocar 1 hectare de floresta desmatada por um em restauração, porque não é a mesma coisa, né? Então, a ONU tem um trabalho sobre contabilidade ambiental, onde a gente busca, então, assim como existem o sistema de contas nacionais, né, que produz os PIBs e essas estatísticas são comparáveis entre os países, existe uma divisão de estatísticas trabalhando com a contabilidade ambiental, para que a gente consiga que a contribuição da natureza na sociedade seja, de certa forma, mensurada. Não somente valorizada ou financeiramente, né, monetizada, mas assim, a gente entender que a natureza é um elemento central da economia, né, e ela contribui para os diferentes setores. Então, um dos primeiros elementos é entender quanto existe de estoque dos diferentes ecossistemas, e o segundo passo é a condição do ecossistema. Então, você trocar um estoque de uma floresta super, sei lá, madura ou assim, bem conservada, por uma floresta que está em estágio inicial de restauração, ela não é um para um, né? Isso aí não existe assim. Não, então, a gente precisa que esses investimentos que estão indo para a restauração também continuem investindo na conservação dos ecossistemas, porque, na verdade, a década da restauração ela surgiu dessa necessidade de complementar a conservação e não de substituir. O papel das empresas é o mais importante nesse momento, né, onde o mundo está lidando com uma crise de saúde também, então o meio ambiente não é a prioridade, mas para as empresas que estão buscando responsabilidade socioambiental ou querer, né, fazer ações de sustentabilidade, a restauração ecológica ela pode ser uma solução para algumas ações, estratégias, né? Então, empresas que estão buscando a neutralidade de emissões de carbono, né? Agora tem um movimento do corrida ao zero, né? Race to zero em inglês, e investir em restauração é uma forma de chegar a essa neutralidade de emissões, né? Então a empresa ali faz o inventário de emissões, busca opções de reduzir as emissões e quando não consegue mais reduzir, ela pode investir em formas de
compensar, né, de mitigar essas emissões. A gente precisa de projetos que fazem sentido ecologicamente e que, assim, recupere as funções do ecossistema, né? Realmente contribua para a biodiversidade e outros elementos. Então, também tem um desafio da gente ir além do carbono, porque esse é só um elemento, né? Tem o outro elemento que é o serviço ambiental da água, né? Então, você restaurar as nascentes e as matas ciliares, você vai estar contribuindo para que a sociedade tenha mais água, principalmente perto de grandes centros urbanos, assim, onde isso fica mais evidente, assim, né? Você fazer um trabalho de melhorar a paisagem, a permeabilidade, melhorar a qualidade da água, em reduzir os picos de escassez hídrica, né? Então, assim, às vezes o impacto da restauração não é nem em vai ter mais quantidade de água, mas você vai ter menos escassez, assim, né? Porque com a mudança climática vai ter os extremos mais frequentes, assim. Realmente tem que ir além apenas do carbono, tem que olhar os processos dos ecossistemas, mas além disso tem que olhar o, o social, o humano ali, né? Então quem é que está abaixo daquele pixel, daquela área que você identificou que vai restaurar, né? Então, quem é essa pessoa, como ela vai se beneficiar dessas ações, né? Aí a questão da geração de empregos, benefícios socioeconômicos, a gente tem que considerar tudo isso, né? Quando nas medidas de responsabilidade social, ambiental, de sustentabilidade das empresas. Tem alguns, né? Eu gosto muito de pensar na restauração marinha, o papel das áreas protegidas marinhas em restaurar as populações de peixes, é, até de espécies ameaçadas de extinção. As áreas marinhas elas servem ali de berçários, né? Algumas áreas onde não, assim, ou a pesca é controlada ou não é permitida a pesca, ali gera benefícios para a restauração do ecossistema marinhos que vai além daquela área pequena, assim, né? E outros exemplos, um exemplo que até foi premiado ano passado, que é a rede de sementes do Xingu, que assim é muito bonito, né? Você aliou o conhecimento tradicional de populações indígenas com coletas de sementes ali na bacia do Xingu e aliou isso ao conhecimento da agricultura mecanizada, tecnológica e gerou esse sistema de plantios que é chamado de muvuca, né? De restauração florestal em larga escala, assim, recebeu alguns prêmios internacionais ano passado, é outro que assim, eu acho muito bonito e fica para a gente entender os benefícios também socioeconômicos, além dos ambientais, assim, né, dessa iniciativa. O Instituto Terra, ali no Vale do Rio Doce, é outro exemplo. O trabalho da TNC na Mantiqueira, né, na região da Mantiqueira, é outro que é muito interessante. Tem o trabalho do WRI na região metropolitana de São Paulo também. Então tem assim muita coisa interessante para a gente listar. Tem projetos que buscam assim fazer em larga escala, né? Tem a Simbioses em Trancoso que faz um plantio de espécies, um plantio misto, né, de espécies de madeira nativa e exótica, mas que conseguiram ali fazer um modelo de negócio lucrativo para uma empresa usando a restauração como o lema. Então, assim, o Brasil tem uma gama de opções, né? O cacau na Amazônia também. Então, hoje o estado do Pará é líder em produção de cacau e a maior parte dessa produção de cacau é feita em agroflorestas, em áreas que antes eram pastagem. Então, são sistemas de agricultura que regeneraram a floresta, né? E estão sequestrando carbono. As espécies que fazem sombra para o cacau servem ali de habitat para algumas espécies, principalmente de aves, né? Então torna a paisagem mais permeável. Tem assim bons exemplos no Brasil acontecendo. O financiamento é extremamente importante para as ações de restauração florestal, né? Quando a gente pensa
que 1 hectare de floresta pode custar de 12 mil a 25 mil reais, ou às vezes até mais, depende da condição inicial, né? Imagina para restaurar 12 milhões de hectares. Então a gente está falando de bilhões. E para isso a gente precisa do compromisso dos países, dos governos federais e subnacionais, mas também das empresas. Então, a Década ela está fazendo um engajamento com os países doadores da ONU e criou um fundo, né, que chama Multi-Partner Trust Fund. É um fundo trust onde, né, os países vão fazer doações e vai ser investido em projetos em 3 janelas. A primeira são projetos regionais, que no sentido de envolve diversos países, né? A segunda janela são projetos inovadores. Então, como a gente pode investir em um projeto que vai servir de alavancagem para ampliar muito a restauração e ele andar com as próprias pernas. E a terceira janela com o monitoramento dos projetos assim no mundo inteiro. Então, mas esse fundo ele não vai conseguir suprir toda a demanda da restauração. Então, para isso, a gente também está trabalhando com o setor privado, né, para que seja investido mais em restauração florestal, também que isso seja colocado na agenda. E uma das iniciativas que já surgiram é com o Fórum Econômico Mundial, é um programa de 1 trilhão de árvores, né, que eles querem financiar, e isso já estão gerando os primeiros projetos.